hoje eu vou ter a honra de receber, gente, aqui no programa, o Pedro Pallotta e o Jorge Leite. Quem são? Eles vêm aqui para falar sobre a missão Artemis II e as expedições para acompanhar os lançamentos de foguetes. O senhor entende sobre foguete? A senhora entende? A senhora tem noção do que acontece? Por que o foguete vai para a Lua? Como é que ele vai? Aí os dois vão explicar isso tudo, porque tem essa parceria de vocês dois. Venha, Pedro, venha, Jorge. Já tem escrito até a NASA, né? Querido, obrigada, viu? Seja bem-vindo. Seja aqui, Pedro, por favor. E aí, Jorge, como você está, querido? Carioca, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Obrigada, você já com NASA no peito, né? Isso Significa o quê? Que você é NASA mesmo, né? Ah, desde pequeno, né? Desde quando? Ah, olha, eu gosto de espaço, acho que só desde que eu me lembro por existir. Mas assim, como você criança, você olhava para o céu, ficava vendo as estrelas e imaginando alguma coisa? Curiosidade, eu não conseguia ver as estrelas, sabia? Como assim? Eu tinha problema de visão, então eu tinha 7 graus de hipermetropia. E eu não conseguia enxergar o céu direito. E aí eu lembro que minha mãe um dia falou que depois que ela percebeu que eu tinha esse problema, eu coloquei óculos e aí a primeira vez que eu olhei para o céu e consegui ver as estrelas, eu falei para minha mãe, olha, tem um monte de pontinho no céu, assim, foi... Você tá de brincadeira. Foi algo assim muito emocionante, assim, né? Imagina para minha mãe como é que foi. Para sua mãe e para você. Por isso que eu não lembro, né? Eu era muito pequeno, Sim. mas... E aí surgiu o seu amor por isso, né? Pelo espaço. Sim. De repente foi um momento que você conseguiu ter a visão e literalmente ver que... a visão. Literalmente a visão, né? Isso aí. E aí você o Jorge, você trabalha trazendo os turistas para cá. Isso, eu tenho uma empresa de assessoria de visto americano e de turismo e trago as pessoas para vir para cá para curtir essa experiência com o Pedrão. E essa experiência com o Pedrão, que é muito legal, que a gente tem essa vontade de entender. Porque é o que eu estava falando com vocês ali nos bastidores. A gente, quando vai fazer esse passeio, né, no Kennedy Space, que a gente vai lá, a gente entra ali, vê um foguete ali, vê uma roupa de astronauta aqui, vê não sei o quê, mas não entende absolutamente nada. Isso. E você tem esse conhecimento, é isso? Sim, eu tenho um canal de lançamento de foguete chamado Space Orbit, que já existe há vários anos, e a gente transmite os lançamentos espaciais tanto remotamente quanto aqui na Flórida, principalmente, né? Então, eu já fui para o Texas várias vezes transmiti os maiores lançamentos de foguete da história, eu pude transmitir. Você é um funcionário deles? Não, não. Eu tenho você é um convidado. Isso, eu tenho um credenciamento de imprensa lá dentro, então eu tenho já um trânsito legal dentro ali da NASA para conseguir esse credenciamento, tanto que agora nessa missão Artemis que vai para a Lua, o Space Orbit é o único veículo de mídia brasileiro que tem o credenciamento para estar lá dentro, a 5 km de distância do lançamento. Gente, olha que bacana. Ele estava dizendo que isso aí é a área VIP, onde você vai conseguir assistir direto ali o lançamento para a Lua. Isso. E aí, me fala uma coisa, olha lá, olha essa emoção. Você está ali, me conta, como é que é o... Olha, eu assisti o primeiro lançamento desse foguete, que foi em 2022, perdão. Eu estava a 18 km de distância, porque essa vez eu não estava dentro da NASA ainda. E um dia eu sonhei, será que um dia eu vou conseguir? 2022. 22, tá. E aí hoje eu vou... Esse é o meu filho vestido gente, coisa de astronauta. Isso aí foi em Alcântara, né, que a gente pôde transmitir o lançamento que aconteceu lá na base de Alcântara, no Brasil. Foi a primeira vez que teve uma transmissão de lançamento de foguete dentro da base e foi o Space Orbit que fez. A gente... Nossa! Primeiro lançamento, vocês que fizeram primeira vez que pôde ter lançamento, transmissão de lançamento dentro da base de Alcântara, que nunca teve na história. Foi o Space Orbit que conseguiu fazer. Nossa. Então a gente tá... Eu brinco que a gente tá... o Jorge ali. É o Jorge. A gente tá cortando o mato com a peixeira cega, sabe? A gente tá abrindo caminho no meio do mato para mostrar esse mundo do espaço que é fascinante, né? Ele é fascinante. Fascinante... Você que não você é um engenheiro, você é um estudioso, qual é a sua profissão em relação ou só o curioso mesmo que é apaixonado? Eu vim da área de geofísica, eu estudei geofísica na USP, né? Então já tive esse background todo de exatas. Sim. Então para mim foi natural, né? Foi natural eu ter esse conhecimento mais de física, de cálculo, de matemática e tudo mais. Então eu sempre gostei muito de espaço, né? Isso facilitou bastante. Fiz matérias de astronomia na faculdade porque eu também gostava, mas eu sempre me interessei muito para essa área que a gente chama de astronáutica, que é a área de lançamento de foguete, missões espaciais. E aqui na Flórida, o legal é que tem lançamento toda semana.
né? Essa semana crescendo muito, né? Muito. É impressionante isso. Desde quando que esses lançamentos, esse crescimento dos lançamentos começou a acontecer? Para valer, desde 2010. 2010. Tá? Isso, 2010 foi quando começou a ter uma frequência maior de lançamentos. Hoje, por exemplo, só a SpaceX, que é do Elon Musk, fez ano passado 165 lançamentos. A maioria aqui na Flórida. Então, E agora você falou em SpaceX, me diz uma coisa, por que eles estão reutilizando os foguetes ao invés de fazerem foguetes novos? Pensa como se você fosse voar de avião. Sim. Toda vez que você fosse voar, eles pegavam o avião e jogavam fora. Uhum. Fez o voo, saiu do Brasil, veio para Orlando, joga o avião fora. Então, a SpaceX foi a primeira que conseguiu fazer isso para valer, né, em voos que a gente chama de classe orbital, que vão dar voltas na Terra e tudo mais. E cada pouso que eles conseguem fazer do foguete, eles economizam por volta de uns 50 milhões de dólares. Interessante. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí, eu só vou focar aqui um pouquinho antes eu quero falar sobre o que é a missão Artemis 2, mas eu queria saber um pouquinho de você, para você entrar um pouquinho aqui com a gente na conversa. Qual é a procura que tem? As pessoas, quando vão até você, né, por que você se uniu ao Pedro para fazer essa parceria e trazer o público para o lançamento? A procura é muito grande? A procura é muito grande, principalmente quando tem um grande evento desse, como é a Artemis 2. E aí é que o Pedrão veio para cá para fazer o pré-lançamento, né, para fazer toda a parte antes. E aí quando o Pedro começa a divulgar e tudo mais, a procura de pessoas para vir para cá, para fazer o turismo, para tirar o visto americano, comprar passagem para vir para cá, sobe muito. É uma coisa, tá na mídia, todo mundo procura e tem subido cada vez mais, justamente pelo que ele falou. A quantidade de lançamentos já prevista para esse ano, a gente já tem cliente, por exemplo, fazendo o visto americano para vir em lançamentos em dezembro, nas férias, em novembro, na época da Black Friday. Então, vai unir útil ao agradável. Unir útil ao agradável. Muita gente está tirando o visto americano para vir para cá, para a Copa do Mundo, mas muita gente também está tirando o visto americano para vir para cá curtir esse tipo de passeio, esse tipo de turismo. Porque muita gente vem para cá e não sabe, isso tem mudado, eu falo isso por experiência própria de quem vem muito para cá, muitas vezes nunca foi na NASA, sabe que existe, mas não foi, mas curte os parques de Orlando e tudo mais. Sim. Aí o cara começa a falar, tem um outro negócio ali, vamos fazer. Tem um lançamento de foguete, vamos assistir. Então o pessoal quer entender esse mundo, quer conhecer, quer poder curtir e busca referências, né, como eu, o Space Orbit, né, no meu canal, tudo. E muita gente vem e pergunta, Pedro, como é que eu assisto? Como é que onde eu vou? E tudo mais. Quero sair do Brasil para assistir o lançamento de foguete. Porque no Brasil não tem, né? Teve um recentemente agora, né, mas aqui tem muita frequência. Então se você vem para ficar aqui uma semana, às vezes você pega 3 ou 4 lançamentos. Por exemplo, essa semana a gente tem um lançamento agora, né? Dia 12, aqui no Cabo Canaveral. Dia 13, quer dizer, dia 12 tem 2 lançamentos aqui. E vai para o espaço? E vai para o espaço. Tem alguma missão? Qual é a missão que tem? Eu quero depois focar no Artemis 2. Mas qual é a missão desses dois que estão... Um é o Vulcan, é um foguete relativamente novo. Ele vai levar uma missão secreta para os militares. A gente não sabe o que tem lá dentro. Tá? Só sabe que vai. Só sabe que vai. Só sabe que não quer contar. Não sei. Se eu soubesse, eu não poderia contar também. Não poderia contar de jeito nenhum, não tem jeito. Então, é uma missão secreta, mas é possível assistir o lançamento e tudo mais, mas eles não falam que tem nem da carga. E qual é a previsão, geralmente, quando acontecem esses lançamentos, esses foguetes, eles ficam quanto tempo no espaço? Depende. Para essas missões secretas. Isso. Esse, por exemplo, é uma carga que vai ficar, às vezes, anos. Esse vai ficar muitos anos, na verdade, porque a gente sabe mais ou menos qual é a órbita que ele vai. Mas, por exemplo, o outro que vai ter é um lançamento tripulado que vai para a Estação Espacial Internacional. Leva 4 astronautas para lá. Eles vão ficar 6 meses, aproximadamente, lá, 6 a 9 meses. Então, já é um tempo mais longo, né? Mas o foguete que vai e volta, ele volta em 7, 8 minutos, ele já está de volta em solo. Nossa, que interessante isso, né? Eu perguntei isso para ele quando a gente estava programando. Eu falei assim, Pedrão, vai subir, mas a gente vai ver ele a terça. Vai, eu falei, quanto tempo? Eu imaginei, 15 dias, 10 dias. Ele, não, 10 minutos. Eu falei, que isso, cara? Subiu 8, e desceu. E assim, tem vezes que tem lançamentos, o lançamento em si já é muito legal de assistir, mas como esse lançamento que vai ter agora, nessa madrugada, do dia 11 para o dia 12, ele tem um pouso em solo. Então o foguete volta para a região aqui da Flórida mesmo. Ele não pousa na balsa que é no meio do oceano. Então o que acontece? Ele vai, ele volta e ele pousa na vertical em uma plataforma ali, um pad em solo mesmo. E ele dá um estrondo sônico.
que nem um avião supersônico, né? E ele dá um estrondo e dá pra sentir esse estrondo quando você tá lá perto. Na área VIP? Não. Na área comum? Mais longe você consegue. Mesmo? É forte. Como é que vai ser? O que significa o Artemis 2? Me fala, que está indo para a Lua, me conta tudo. A Artemis 2 é a segunda missão desse programa Artemis, né? A primeira foi uma missão não tripulada, que aconteceu em 2022. Eles levaram essa cápsula Orion, que está lá na ponta do foguete, para orbitar a Lua, depois voltou, pousou na Terra. Agora, eles vão levar 4 astronautas, são 3 americanos e um canadense. Vai ser a primeira vez que vai ter uma mulher numa missão para a Lua, uma pessoa negra e também a primeira vez que um não americano vai, que é o canadense. O que é legal que o pessoal fala assim, que são 3 seres humanos e um canadense. O pessoal adora, porque canadense é diferente, né? Eu brinco que é a primeira vez que alguém vai pedir desculpa na Lua, né? E aí... então faz mais de 50 anos que ninguém vai para a Lua. A última missão para a Lua foi em 1972. Nossa! Eu não era nem projeto. Eu tinha 10 anos. Eu nasci em 62. Isso eu queria falar, exatamente isso. Qual é a distância que teve da ida para a Lua e agora novamente, né? Isso. 50 anos. Sim, mais de 50, né? Que foi 72, são 54 anos. 54 anos, é verdade, eu vou fazer 64. Por que essa missão é tão importante para a exploração realmente lá no espaço? O que vai mudar depois, quando pousar, retornar? Como é que vai ser isso? Olha... Todas as missões espaciais, elas têm utilidade para a sociedade. Pode parecer que não, né? A gente sempre enfatiza que muitas das tecnologias que a gente utiliza no nosso dia a dia são derivadas de tecnologias espaciais ou são tecnologias espaciais que foram para o uso civil, vamos dizer assim, né? Então, toda vez que eles desenvolvem algum material melhor para fazer uma espaçonave, ou eles entendem um pouco mais sobre a biologia humana, né, sobre o comportamento do ser humano fora do espaço, tem pesquisas todas voltadas na área de medicina para sintetização de proteína no espaço, que é algo que não dá para fazer na Terra. Tem vários remédios que foram, por exemplo, descobertos e testados no espaço. Por exemplo, o Tamiflu, aquele remédio muito conhecido, sei. Ele foi testado na estação espacial. É mesmo? Agora, qual é o maior desafio de levar o humano, né, os astronautas para lá? A gente estava ali conversando, que eu falei assim para ele, assim, eu jamais conseguiria ficar dentro de uma cápsula, ele falou assim, numa lata de sardinha. Eu falei, mais ou menos isso. Eu tenho claustrofobia, não ia. Qual é o desafio, qual é a preparação, né, de você levar esses humanos, os astronautas, para o espaço? Cara, vai ser muito complicado isso, né? Sim, porque quando você faz uma missão, por exemplo, para a Lua, é uma missão que vai durar cerca de 10 dias. Eles têm que ter uma quantidade de, por exemplo, oxigênio, suprimentos, uma série de coisas, para um tempo além disso, e redundâncias em caso de algumas falhas. Então, se um equipamento quebrar, tem que ter um outro ali, por exemplo, para gerar oxigênio. Vou dar um exemplo. Senhor amado! Então tem que ter esse tipo de coisa. Do banheiro também, Pedrão. Que dessa vez vai ser a primeira espaçonave que vai para a Lua que vai ter banheiro, porque antes não tinha. Não, para. Como é que é isso? Como é que tem um cubículo? Tem uma portinha, uma janela, uma cortininha. Tem o abrir no espaço. Isso, aí você vai lá e tem um sugador. Entendeu? Pensa um aspirador de pó. Isso. Entendi. Agora, nessa missão de agora. Vai... Mas a primeira que para antes o pessoal... Fazia como? Fralda. Fralda. Bebezão gigante, entendeu? Entendi. Quanto tempo fica até chegar na Lua? A missão e de volta... antes era mais ou menos essa faixa de 10 dias e por aí vai. Mas aí trocava, né? Mas assim, não era algo muito salubre, né? Claro que então, não, é óbvio. Nem vamos falar do cheiro, né? Mas faz parte. A exploração espacial ela não é nada glamurosa, entendeu? Eu imagino. Mas a gente está indo mais para... Primeiro, acho que pelo amor. Eu acho que para você se tornar um astronauta, acho que você também tem que ter muito amor pelo que você está fazendo. Você já teve pensou nisso na sua cabeça, de um dia você ser astronauta? Olha, já, várias vezes. Engraçado que, eu tinha curiosidade de fazer essa pergunta, eu tô participando de um concurso para ir para o espaço num foguete, de verdade. E aí... Primeiro, né? Eu tô em primeiro no Brasil para isso. Tem um assento reservado para o Brasil, eu tô em primeiro. O curioso é que a chance de eu conseguir esse assento para me tornar astronauta, pelo menos no forma de turismo espacial, estava muito alta. O problema é que a empresa que faz o foguete, que é a Blue Origin, do Jeff Bezos, que lança aqui na Flórida, inclusive, eles pausaram o foguete que voa para fazer essa missão. Bem na minha vez.
Mas calma. Um dia chega, né? Agora, o custo deve ser bem alto para levar um turista para lá, né? É uma casa de 750 a $1 milhão. 750 e $1 milhão. Meu Deus do céu. Para ficar quanto tempo? Para ficar 10 minutos, mais ou menos. Agora, se você for fazer uma missão como essa para a Estação Espacial Internacional, no estilo dessa da Estação Espacial, não da Estação Espacial, aí vai ficar algo em torno de 250 milhões de dólares. Pedro, me fala uma coisa assim, é muito caro. Você assim se inscreveu, tá na expectativa de acontecer, de você ir, né? Mas você já acompanha esses lançamentos há 800 anos, há né? muito tempo. Qual é a sensação, né? Quer dizer, com certeza você lá dentro vai ter uma sensação diferente. Mas, assim, qual é a tua sensação física de ver um lançamento? O que você sente na hora que vai? Pum! O que você escuta? Quais são os comentários? O que você percebe ali na hora do lançamento? Essa parte sinestésica é bem legal de você perguntar, Vivi, porque eu assisti esse foguete que vai lançar agora da Artemis, que é o SLS, que já é bastante impressionante, mas eu assisti um outro foguete 7 vezes lá no Texas, chamado Starship, da SpaceX. Ele vai, inclusive, lançar muito aqui da Flórida, possivelmente esse ano já começa. Ele é o maior foguete de todos os tempos, em todos os quesitos. Em tamanho, em peso, em potência e tudo. E eu assisti esse lançamento desse foguete a 5 km de distância aproximadamente. E a sensação é a seguinte, parece que o mundo vai acabar. Meu Deus, é isso? Porque o foguete ele é tão potente, mas ele é tão potente... Você sente tremer essas coisas? Treme, porque é tanta energia sendo liberada em um curto espaço de tempo que o som demora um tempo para chegar, mas a vibração é tão intensa que, por exemplo, chacoalha a casa na região. Eu estava num mezanino, né? Mas vocês ali muito perto. Como é que é isso? E aí ele começou a tremer esse mezanino, tanto até que meu computador começou a pular, assim. Dispara alarme de carro, você não consegue ouvir praticamente mais nada. E é 1 minuto, mais ou menos, disso direto. Assim, é maravilhoso, tá? É maravilhoso? Eu tô morrendo de medo. É maravilhoso, não. Dá medo isso. É algo que você vai lembrar pro resto da sua vida. Isso com certeza, não, né? Pode ser pelo bem ou pelo mal, né? Mas, e assim, pra você ter uma ideia de como é tão energético esse evento, uma das vezes que eu fui assistir esse lançamento no Texas, quando tá no verão... Esse foi o mais marcante pra você? Foi. E eu assisti esse foguete lançar e pousar na própria torre que ele é lançado. O parte que volta tem 70 metros de altura. Ele pousa numa torre, assim, é inacreditável. E aí, eles lançam, né, o foguete e tudo mais, e quando tá no verão não dá pra sentir, mas quando é inverno, ou essa época, mais ou menos, tá mais frio, quando o foguete liga, ele solta muito calor por baixo. Você sente o calor do foguete... pegar no rosto, no teu corpo. É muito rápido, porque Sim. Depois que ele começa a subir já não tem tanta dispersão nessa direção, mas você sente o calor por um segundinho, assim, você sente o calor, a 5 km de distância. Ô Jorge, tu já presenciou? Vou ver pela primeira vez agora com o Pedrão, terça, quarta-feira. O Starship ainda não. Meu primeiro lançamento vai ser essa semana agora. O que você espera? Qual é a tua expectativa? Você como turista, segura um pouquinho mais em cima do microfone. Isso, obrigada. Eu como turista, né, eu já venho pra cá, pra Flórida há muito tempo, é o tipo de passeio que eu nunca fiz. A minha expectativa é, primeiro, eu não quero passar muito frio de madrugada, né, porque a gente vai sair muito cedo pra ver o lançamento. Mas eu tava na dúvida, vou ou não vou e tal, mas aí o Pedrão falou, cara, vai. Minha namorada e minha sogra estão aqui também, vieram pra isso. Pedrão conseguiu convencer de ir, estavam na dúvida. Consegui convencer a namorada e a sogra. Conseguiu. E elas vão comigo ver esse lançamento aí, a gente vai de madrugada. Cara, minha expectativa é algo assim, realmente pra mim vai ser a primeira vez. E, cara, faz parte da nossa história, né, cara? É o foguete agora. Mas você tá fazendo isso não é também por causa do seu trabalho? Para você Sim. passar uma experiência melhor para os seus passageiros. Exatamente. Posso falar por ele? Pode, Sim, mas ele gosta pra caramba também. Precisa ser algum cientista para você participar, acompanhar essas expedições? Ou qualquer pessoa pode, como Pedro, como eu, enfim? Hoje é mais fácil, né? Hoje você tem um pouco mais de acesso para as coisas, né? Então, por exemplo, os lançamentos você consegue... Eu não preciso entender de nada, né? Não, você só vai com a gente que ele vai te explicar tudo. Então, eu já trouxe pessoas para cá, para fora, né? Mais de uma vez para poder acompanhar esse mundo do espaço, porque é fascinante. Toda vez que você vê um motor que está lá, dá para contar uma história gigantesca sobre aquilo. Como que os seres humanos avançaram em tecnologia por causa de um negócio como esse. Existem excursões e excursões.
Com o Pedro é uma na qual você vai ter total conhecimento dentro da NASA para você entender o foguete, aquele astronauta fez isso, aquela roupa significa isso. Exatamente. Você entende tudo aquilo. Porque quando a gente vai, eu já fui fazer esse passeio, você entra e você olha, poxa, que legal. Você se sente um alienígena. Total. Né? É sobre isso mesmo. Exatamente. Total. Então, quando você não tem o conhecimento, quando você tem alguém que tem o conhecimento, você já vai ter uma outra visão para isso. Sim, porque quando eu vou lá na NASA, primeiro que eu me sinto uma criança, né? O parquinho de diversão, é o seu melhor parque de diversão, né? Então, eu sei onde que voou, por exemplo, aquele foguete. Ele tem peças ali no Kennedy Space Center de foguetes que voaram há poucos anos atrás, que foi colocado lá um pedaço do foguete de 50 metros, está lá numa atração. Fala, pô, esse foguete era desse jeito, eles mudaram para esse foguete aqui e agora ele está aqui. Esse aqui voou para o espaço e voltou. Não é só um pedaço ali, uma maquete, entendeu? Não, isso aqui é de verdade. E o nosso astronauta, o que você significou quando nós tivemos aqui um astronauta brasileiro, hein? O Marcos Pontes. Tive a oportunidade de conversar com ele mais de uma vez. Sempre foi muito legal comigo. O Marcos Pontes é uma pessoa muito inteligente. Total. E assim, a gente, como eu falei, a gente teve um lançamento agora na base de Alcântara, né, lá no Brasil, e a gente teve a oportunidade, inclusive, de entrevistar ele na nossa transmissão. Ele fez questão de estar lá e tudo mais. E, pô, assim, é muito bom que a gente teve um astronauta, mas a gente deveria ter mais astronautas. Que o Marcos Pontes seja o primeiro de muitos, entendeu? E não apenas o único, né? Mas você acha que essa é uma profissão que ela é muito procurada? A astronauta, você acha? É porque a gente de fora não tem muito essa visão, né? Eu acho que, assim, alguém que está hoje, né, está estudando, enfim, qual é o conselho que você daria justamente para esse jovem que hoje está ali, ainda não tem uma definição, talvez, do segmento que ele vai querer, mas que curte, como você, né, o universo, o mundo do espaço? Para você se tornar um astronauta hoje em dia, você precisa ter alguma formação na área de exatas. Sim, né? No teu caso. Engenharias, alguma área de ciência e tudo mais, não necessariamente engenharia, né, obrigatoriamente, mas você pode ser, por exemplo, um geofísico, pode ser um geólogo, pode ser um engenheiro de produção, não necessariamente. Geralmente você precisa ter horas como piloto de jato, tá? Então tem um número de horas e geralmente, assim, maioria esmagadora, no caso da NASA, você tem que ter mestrado. Né? Então eles fazem isso porque você precisa ter um conhecimento muito grande para que essa curva de aprendizado do treinamento de astronauta não seja gigantesca. Porque senão, e assim, mesmo que você se forme astronauta, não necessariamente você vai voar. Mas hoje em dia, como tem mais assentos disponíveis para ir para o espaço, isso tem melhorado bastante. Como é que é? Quantas pessoas podem ir os assentos? Quantos astronautas? Nas missões da NASA, são 4. Por vez. 4. Isso. Na Rússia são 3, mas aí na Rússia vai um americano só, geralmente. E hoje na missão da Dragon, que é essa da SpaceX, que vai junto com a NASA, vai um russo. Então eles trocam assento, né, um com o outro para poder... Questão de sempre ter alguém de cada país na estação. Na estação. Você acha que ainda nessa geração... Talvez a minha não, né? Não sei, porque eu já estou mais para velhinha. Você acha que vai ter condições de a gente ter humanos participando mais e mais ainda, indo lá na Lua, em Marte? Você acha que vai ter essa possibilidade? Olha, Marte é um pouco mais complicado de falar, mas eu acredito que a gente, com o programa Artemis, que o objetivo é focar na Lua e também focar em exploração da Lua de forma mais permanente, né? Ficar lá para valer, não só ir e voltar, como foi na época do programa Apollo, a tendência é que mais pessoas tendem a visitar a Lua ao longo do tempo. Ainda astronautas, mas é invariável, né? É impossível que os... Simples humano. Que ao longo do tempo isso não se torne mais comum. Hoje já há mais turismo espacial do que havia no passado. Então, é isso que eu quero saber de você. Né? Você, como tem essa sua agência, justamente, você vai focar mais nessa área também. Você acredita nesse turismo lá? Eu não sei se eu iria não, mas tudo bem. Então, o nosso turismo, que a gente entende é o seguinte, o que a gente percebeu lá na empresa, o mercado, tá todo mundo querendo vir para a Copa do Mundo, mas também tem muita gente querendo curtir coisa diferente. E a gente entendeu que há uma demanda muito grande. Então, por isso a gente está priorizando as pessoas que querem vir para os Estados Unidos para esse tipo de turismo de cultura, de ciência, de tecnologia.
E isso ajuda muito também na divulgação do trabalho dele e de outras pessoas que levam esse conhecimento para o Brasil, que graças a ele está chegando lá. Hoje em dia as pessoas estão curtindo esse tipo de conteúdo graças ao trabalho dele, ao trabalho do Sacani e de outras pessoas. Então a gente, falando agora como empresário, eu hoje estou priorizando tranquilamente 90% de toda a base da empresa para esse tipo de turismo. Porque vale muito, mas é muito grande, é um crescimento muito grande. São quantos lançamentos esse ano programado, Pedrão? Esse ano deve dar mais de 300. Aqui na Flórida deve dar quase 200. Depois do Artemis vem qual, assim, que a gente tem que ficar de olho? O Artemis vai ser o grande, vai ser que dia mesmo? A princípio de 6 a 11 de março. Tá. De 6 a 11, e aí depois desse, qual é o grande outro? Até para ele já se programar para trazer os seus turistas. O que a gente deve ter em março ainda é o Starship, que é esse foguete que eu falei que eu fui assistir, que é no Texas. Que ele é o maior do mundo, tem 124 metros de altura o foguete. Meu Deus. Isso num prédio dá quanto? Dá um prédio de uns 40 andares, praticamente. Voando. Imagina isso, cara. Isso, 40 andares. 40? E ele voa e pousa, tá? Ainda tem essa. Ele voa e pousa. E os dois pedaços do foguete voam e pousam. É impressionante. E esse daí, ele vai acontecer no Texas. Uma parte desse foguete vai pousar o ser humano na Lua nos próximos anos também, por isso que é legal de acompanhar. Job, tu ouviu isso, meu diretor lindo? Vai pousar uma pessoa na Lua, um ser humano. Você, por exemplo, que está querendo fazer isso, isso a partir de quando? Quando é que você acha? Qual é a previsão de que isso possa acontecer? O pouso na Lua deve acontecer por volta de 2028, se tudo correr muito bem. Estou aqui ainda, tá tudo sob controle. Não que eu queira participar disso. Né? Mas seria muito inesquecível. Não, pode até ser, mas seria assim... maravilhoso. Eu não sei se eu teria... Você tem ideia de que apenas... Quantos Pedros existem assim? Apaixonados como você, conhecedor do jeito que você sabe e que tem esse amor e que influencia um Jorge como esse para poder trazer esses turistas. Olha, tem gente super bacana também que faz esse tipo de coisa e tudo mais, que tem conhecimento também, mas tem muita gente que às vezes nem sabe que esse mundo existe e aí quando descobre fica fascinado. Né? Porque a gente fez um jantar esses dias no Fogo de Chão aqui em Orlando, que juntou esse pessoal todo, e você vê o pessoal conversando, é encontrar a tribo, sabe? Aquela coisa do pessoal que encontra porque gosta da mesma coisa, é maravilhoso. Assim, porque você acha que não existe ninguém que gosta das mesmas coisas que você. Entendeu? Porque você acha que isso é uma coisa muito seleta. Muito. Né? Muito restrita. E de repente você começa a abrir, no caso da sua agência, você começa a perceber que não é só um Pedro, não é só o Jorge. São vários Pedros e vários Jorges que curtem isso, né? Então a gente gosta bastante disso e tem cada vez mais pessoas que gostam e são interessadas na área e também de conhecer. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo esses dias ali em Titusville, né, na Space Coast, que tem um memorial da Apollo e um memorial dos ônibus espaciais. Nossa. Principalmente por causa que teve a tragédia do Challenger em 86 e do Columbia em 2003, os ônibus espaciais, que mataram 14 astronautas. E eu gravei um vídeo lá e já tinha gente perguntando, onde é que fica esse lugar que eu quero visitar? Que é muito legal. E tá lá e as pessoas nem sabem. É super bonito, tudo de mármore, gravado, super legal. E conta um pouco da história do programa Apollo. Tem o pessoal dos ônibus espaciais e tudo mais. Então tem toda uma história, não é à toa que chama Space Coast, aquela área toda, que muita gente não imagina. Que, assim, Orlando Para você ter esse conhecimento todo, né, de saber, você estuda como e aonde? Você pega essas informações com quem da NASA? Olha... Tem muito documento da NASA que, assim, 99,9% dos documentos da NASA são abertos. Então eu leio, por exemplo, desde relatório técnico até relatórios que são de liberação de foguetes, de processos de certificação, até partes de licitações da área espacial. Olha, é muita coisa. E tem os sites, os aplicativos com as datas, que é público, que ele já me passou também, você consegue ver todos os lançamentos. A gente criou um aplicativo chamado Quando Lança, e ele funciona, inclusive, em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui na Flórida, então já com o horário da Flórida, então você pode baixar ele gratuitamente. Como é o nome? Quando Lança. Quando Lança, legal. E você consegue saber quando os lançamentos acontecem e é notificado, por exemplo. Que máximo! Então,
Olha aqui, quando você estiver nessa função aí da Artemis 2, não sei se vai que tá de bobeira ali, tá fazendo, grava um videozinho, manda pra gente. Chama, só avisar ia que a ser gente muito grava. legal pra gente poder colocar isso aqui no ar, vai ser top. Então, porque é uma oportunidade muito bacana de estar ali dentro da NASA. Eu estava lá quando eles transportaram o foguete para a plataforma e tudo mais. Então, são momentos históricos que eu pude acompanhar, né, com o meu trabalho e tudo mais, poder trazer um pouco mais desse mundo. Porque uma coisa é você ver num outro site, ver numa televisão americana. Agora ali foi... Eles, olha, hoje um bate-papo super gostoso com esse gênio que sabe tudo, que conhece tudo sobre o universo, o espaço e o foguete. Parabéns Obrigado. pelo seu estudo. Jorge, cada vez mais que você consiga trazer seu turista para cá com esse objetivo. Isso e aí. o que vocês precisarem aqui da nossa TV, desse canal, está à disposição de vocês. E mandem material para a gente também, para a gente divulgar aqui. Pode deixar. Obrigada, viu, por vocês terem vindo. Eu que agradeço estar aqui também para Imagina, estar divulgando, trazendo ele. Obrigada. E mostrando para todo mundo. A Copa do Mundo acaba em julho, mas os lançamentos de foguete vão ficar para sempre. E você vai Entendeu? poder... E imagina quando eles forem lançar os seres humanos para ir para a Lua, para pousar. Como é que vai ser? Para você ter uma ideia, na Artemis 1, quando foi 2022, tinha 500 mil pessoas no entorno do lançamento. É muito papo, né? Não, meu senhor e minha senhora, pra gente ficar aqui, ficaria um programa inteiro, mas a gente tem outros convidados. Obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por vocês terem vindo de verdade. Obrigado. A gente vai dar uma paradinha rapidamente pro intervalo comercial e eu vou correndo lá, porque esse estúdio está com cheirinho de camarão com catupiry e daqui a pouquinho ainda tem ele, Fernando Lonan, na sequência com os Sigurd, na volta do break. É rápido, não sai daí. Também nem precisa, porque não tem outro lugar mesmo. Beijo, a gente volta já.